Olá, bem-vindos ao Pod 18, podcast da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. Em especial, neste dia 18 de fevereiro de 2026, nós estamos com um convidado muito especial, o empresário, o empreendedor, o benemérito, vamos chamar assim, engenheiro Valdir Paisani. E é com grande alegria que a DCE traz hoje um associado, que é o engenheiro Valdir, participante da DCE, para contar sua história, para contar sua trajetória, para dar seu testemunho de vida empresarial, familiar, para que todos nós que participamos do Pod 18 da ADCE possamos nos enriquecer mais com os conhecimentos daquela pessoa que vive realmente a liderança cristã, que vive no seu coração a participação junto a entidades como é a ADCE, a Ciesp, a Soamar, o Rotary Club, ele que foi governador do Rotary Club Internacional, Valdir, que é um cidadão sorocabano, nascido em Laranjal Paulista. Então, nós convidamos a você a ouvir, participar, assistir o Pod 18, compartilhar o Pod 18 com seus amigos, com as empresas e fazer com que o nosso podcast ele alcance cada vez mais. Compartilhe o nosso podcast, dá lá o seu like e participe conosco, tá bem? Então vamos ouvir agora o nosso convidado, Valdir Paisani. Valdir, quando você olha para a sua infância, quais valores aprendidos com os seus pais que mais marcaram sua vida? Dentro da minha vida, que eu nasci lá em Laranjal Paulista, lembro muito dos meus pais, sempre trabalhando na lavoura, sempre cuidando dos animais, dentro para o sustento da família, procurando cuidar da horta, cuidar dos porquinhos, das galinhas. Meu pai também ia pescar no rio Tietê, onde ele conseguia trazer alguns peixes para a família se alimentar. E meu pai sempre foi uma pessoa dedicada a vaca, para ter leite, para fazer queijo, a porco, para fazer linguiça. Minha mãe sempre dedicada também a fazer sabão. Então a vida de infância para mim é uma vida de certos exemplos dos meus pais que significa para mim a continuidade até hoje e o respeito, né, que a gente tem por eles, mesmo eles não estando aqui nesse mundo. Então esse crescimento, esse ensinamento na roça, no sítio, vendo todas as dificuldades que temos, foi muito bom para mim. Houve algum momento decisivo em que você percebeu qual é o caminho profissional que você gostaria de seguir? Foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei lá junto com eles, na roça, no café, no algodão, no milho. Mas quando tinha alguns pescadores que iam daqui de Sorocaba, que iam pescar no rio Tietê, meu pai sempre perguntou que tipo de escola que tinha aqui em Sorocaba, o que poderia trazer, me trazer para aqui para cursar ou fazer algum estudo, né? Porque meu pai, pelas dificuldades, eles não sabiam muito ler e escrever, meu pai e minha mãe. Então ele queria que tivesse um filho que estudasse, que fizesse algum curso. E os pescadores que foram daqui falaram que aqui em Sorocaba tinha uma escola muito boa, que seria o Senai Gaspar Ricardo Júnior. E ele me trouxe em 1977 e nós fizemos vestibular e descemos a pé aí na estação ferroviária e eu peguei na calça dele, no bolso da calça, olhava aqueles prédios enormes aqui, né? E cruzamos a praça e tomamos o Circular Avenida, que
Na verdade, a primeira vez nem ônibus tomamos. Descemos na estação e subimos a Rua Aparecida a pé até chegar no Senai. Então ele queria que um filho desse estudasse e ele me trouxe para fazer o Senai. Isso foi em 1977, 78. Para mim foi uma alegria muito grande poder ter essa experiência de vir para uma cidade maior e poder estudar. Quais eram os seus sonhos de jovem e quais deles você sente que realizou? Olha, eu posso dizer que eu sempre vivi muitos os momentos, né? Procurei seguir a orientação dos meus pais e fazer o possível que eu tinha que fazer naquele momento. São sonhos que a gente consegue através do trabalho. Eu nunca fui assim, eu sempre procurei, hoje mesmo, e sempre procurei fazer o que dá para mim fazer naquele momento, o melhor que eu posso. Mas o sonho maior que o meu pai tinha, que era um filho que estudasse, que tivesse um filho que fosse fazer faculdade e tudo, isso foi o meu maior objetivo. Eu acho que foi mais pensando nele e a vontade que ele tinha que tivesse um filho que estudasse, que eu acho que Deus trilhou esse caminho para mim. E que lembranças da juventude ajudaram você a moldar o profissional e o líder que você se tornou? Dentro da minha infância, eu sempre acompanhei meus pais na lavoura, sempre acompanhei meus pais que sempre cuidaram para buscar alimentação para a gente, né? Eu posso dizer que a gente trabalhou, meus pais sempre trabalharam para conseguir ter uma família com condições. E dentro dessas famílias com condições, ele tinha seus frangos, suas galinhas, minha mãe catava ovo, tinha lá seus porcos, e alface, horta, para que a gente conseguisse fazer alimentação. E ele tinha também umas vaquinhas onde ele criava e tirava leite para fazer queijo, essas coisas. E quando ele também tinha disponibilidade, ele ia pescar no Rio Tietê, onde que trazia alguns peixes, né? Porque lá sempre teve uma área lá que jogavam e faziam um tipo de uma ceva para os peixes, e lá sempre ia alguns pescadores. Então minha família sempre foi dessa parte, e minha infância sempre foi, desde pequeno, ajudando meus pais e trabalhando na roça, né? Legal. Houve algum momento decisivo em que você percebeu qual caminho profissional gostaria de seguir? Olha, eu nunca tive um momento assim profissional, mas quando o meu pai, através dos pescadores que iam em Laranjal Paulista, lá naquele rio onde ele também pescava, ele perguntou se tinha alguma escola em Sorocaba onde que podia me trazer para fazer algum estudo, porque infelizmente ele e minha mãe não tinham, não sabiam nem ler e escrever, mas por condições de vida também e situação de muito trabalho na roça. E dentro dessa expectativa, alguns pescadores falaram que Sorocaba tinha uma escola onde que era formação profissional, e me trouxe em 1977. Ele me trouxe através de trem em Sorocaba, e eu desci na estação com ele e subimos a Rua Aparecida e fomos até o Senai para a gente poder fazer a inscrição. Depois de fazer essa inscrição, eu fiz o exame e consegui entrar. Então eu fiz 1977 e 78 o Senai. E eu vejo que ali foi o início onde que minha vida profissional, fazendo as peças prensa, fazendo morsa, fazendo furadeira, a escola Senai foi muito bom para mim. E todo final de semana eu ia para casa lá em Laranjal Paulista e mostrava para os meus pais as peças que eu fazia, o que eu estava estudando.
E meus pais ficaram muito felizes, né, por essa oportunidade que ele me deu, né, de me trazer para Sorocaba, de acompanhar o que os pescadores falaram, de mostrar um caminho diferente que eu poderia seguir na minha vida. Maravilha. Quais eram os seus sonhos de jovem e quais deles você sente que realizou, Valdir? Olha, vendo o que meus pais sempre fizeram na roça, lá com simples enxada, carpindo, com carrocinha, eu sempre procurei fazer o melhor que eu pude dentro daquele momento que eu estava ali trabalhando, fazendo. Então eu procurei sempre fazer o que eu podia, através de professores, orientação da nossa assistente social do Senai, orientação dos diretores. Eu sempre fui uma pessoa que procurei tentar fazer o melhor que eu podia. Também dentro dos trabalhos de aprendizado, né? E dentro disso daí eu tive sempre a expectativa de trabalhar e sempre respeitar meus pais, minha família, que sempre me educaram para mim seguir esse caminho. E dentro da formação Senai, o que me proporcionou muito, que eu me lembro de cada detalhe, tudo que aprendi, foi estudo de tempos, métodos, processo na parte de fabricação, processo na parte de tempo, de usinagem, tornearia, calor, tempo de peça. Lá porque o Senai, e naqueles 2 anos, tendo as aulas práticas, as aulas teóricas, as aulas de educação física, foi muito bom para a gente ter um caminho para pensar no futuro. Mas eu nunca almejei alguma coisa assim que não fosse possível através de estar trabalhando. E há sim um sonho que move os seus desejos nesses projetos atuais que você tem? Hoje eu fico pensando como que foi importante ele me fazer Senai. Do Senai eu fiz colégio técnico depois, tudo na área de mecânica. De mecânica eu fui fazer engenharia. Engenharia eu fiz pós-graduação em qualidade. E eu aprendi muito sobre resistência de materiais e aprendi muito o que é a parte mecânica. E por ser engenheiro hoje, a parte de engenharia me proporcionou muito orgulho de poder ter estudado e essa oportunidade que meu pai me deu. E a maior escola também, escola de vida, família, escola de ensino, Senai, e uma escola muito profissional, muito técnica e muito agradável que eu tive, foi entrar na Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida em 8 de janeiro de 1979, aonde ali concretizou tudo que eu pude aprender, tanto em relacionamento, tanto em pessoas, aonde que em 1982 eu estava cursando no colégio técnico e nós tínhamos lá dentro da fábrica 3.500 funcionários, com todas aquelas áreas de laminação, área de mecânica, área de caldeiraria, usinagem, todos aqueles processos, tratamento térmico, carpintaria, fundição, toda forjaria, todos aqueles trabalhos aonde que me colocou assim com uma condição de aprendizado que eu posso dizer que foi os amigos que trabalhamos sempre juntos, a parte da seção técnica, desenho, desenvolvimento de novos produtos. Foi ali que realmente, junto com o colégio técnico e depois com a engenharia à noite, fez com que eu me tornasse hoje esse profissional dedicado ao trabalho que a gente tem hoje. Que desafios foram fundamentais para fortalecer sua visão de empreendedor? Olha, os desafios são muitos, principalmente
nesse mercado de negócios. O empreendedorismo, ele vem querendo trabalhar e fazer. Eu vejo que o empreendedor é aquele que busca algumas coisas para fazer. Muitas dão errado, mas algumas dão certo. E muitas tentativas que você vai buscar, elas não são concretizadas naquele momento, mas serviu de aprendizado para um futuro. A gente nunca acerta tudo. É uma busca de coisas, uma busca de negócios que às vezes começa, às vezes até investimentos financeiros que você faz e às vezes dá errado, às vezes dá certo. Então eu acredito muito que é a insistência em trabalhar e buscar novos negócios, novos desafios. E o empreendedorismo, ele vem acontecendo no dia a dia, vem acontecendo de acordo com o seu esforço, de acordo com o que você tenta fazer. E a busca por mercado, hoje a busca por ficar no mercado, clientes, fornecedores, procurar fazer sempre o melhor trabalho que você pode fazer dentro da melhor qualidade que você pode fazer, porque o preço é muito difícil de você estipular, mas você tenta manter um padrão, mas o que mais me prevalece é um orgulho muito grande que eu ouço, e isso me deixa muito satisfeito. Você tem algum problema, vá lá na Ingecal, que a Ingecal resolve. O cara chega lá com qualquer tipo de peça, com um desenho ou sem desenho, ou com uma ideia, e a gente consegue, através da equipe de profissionais que a gente tem, uma equipe muito boa, um pessoal qualificado, que sem eles a gente não consegue fazer nada, tá? A gente consegue desenvolver os projetos que aparecem lá e fazer. E através de outros projetos também que vêm já com projetos prontos, mas muito dos projetos que vêm, o que eu mais me satisfaz dentro da nossa empresa, da Ingecal, é que a gente faz com que o projeto fique perfeito na forma de trabalho. E se os profissionais estão vendo que tem algum guia linear, que tem algum rolamento, que tem algum motor, ou que tem alguma coisa, altura, ou que não vai funcionar corretamente na fábrica, ou depois de ser montado, porque eu avalio muito assim, o início, meio e fim. Não adianta você fazer um dispositivo, fazer uma peça de tantos metros de altura, ou para um telhado ou alguma máquina que você sabe que depois, quando a pessoa vai montar, vai dar problema. Então a gente não se preocupa quando a gente está pegando um projeto de ganhar o dinheiro, sim, mas fazer a peça corretamente. Isso que é um orgulho para a empresa, para a Ingecal, e com isso as pessoas retornam, porque não é fácil. É uma luta, é uma briga, porque envolve engenharia, envolve projeto, envolve processos, um monte de coisa. Mas a gente procura fazer o melhor possível dentro da melhor qualidade possível. Qual é o papel da família na sua caminhada de vida e de trabalho? Eu acredito que é tudo. A família é onde você levanta cedo, você sai de casa já pensando neles. Se você tem uma família pequena, você tem a preocupação em deixar tudo em ordem,
e você ter aqueles cuidados de pai, mãe, que você pode sair de casa de madrugada, você vai passando nos quartos, vai vendo eles deitados, você vai vendo. Eu tenho um princípio muito forte de família, né? Eu posso dizer que eu dormi tempo na casa dos meus pais, no mesmo quarto do meu pai com a minha mãe. E posso dizer uma coisa, que isso fez com que também a base familiar que eu tenho hoje, a minha família, o respeito, a dedicação para os filhos, faz com que você venha para o trabalho, que eu vejo na fábrica muita dificuldade, o cara tem que às vezes não deu aquela condição, aquela separação, aquelas coisas que acontecem no dia a dia, das dificuldades familiares. Mas para mim, graças ao bom Deus, Deus deu condições para mim, desde quando eu nasci até hoje, de ter uma família que sempre me ajudou. A minha esposa sempre se dedicou aos filhos, levando para a escola, isso ajuda muito, ensinando como que deve ser, cuidando das coisas em casa. Porque quando você tem uma casa que te dá alimentação, você chega, tem alimentação, tem roupa lavada, tem tudo, você tem que valorizar muito a família. E a constituição familiar eu vejo que é muito importante perante Deus e na igreja. Ver, meu pai, ele acabou doando um terreno para construir a igreja perto de casa. E lá em casa vinha a bandeira do Divino Espírito Santo e a bandeira de Nossa Senhora Aparecida ficava em casa. E quando tinha a procissão e a festa na igreja, ficava o mastro no terreiro lá em casa, no ladrilho, né, onde que secava café, e os Irmandade do Divino passavam com o lenço, colocava no mastro, assim, levantava o mastro e levava a bandeira, e a banda ia passando, tocando, né, para chegar até a igreja, que era encostado, e fazia o hasteamento tanto da bandeira no mastro do Divino Espírito Santo, como na bandeira do mastro da Nossa Senhora Aparecida. Eu me lembro muito bem que era azul o mastro, e o do Divino Espírito Santo é um vermelho, né? Então eu me lembro muito bem disso. E essa constituição em casa hoje, da minha família, de ver eles em casa, ou alguns já que saíram, foram morar sozinhos, e então a gente fica muito feliz, porque eu acho que a base de tudo é a família. Mas eu gostaria de fazer uma complementação aqui, que muitos às vezes não concordam. Isso foi desde 1977 que você tem que trabalhar, porque você tem que dar uma condição para sua família. Então Deus, família e trabalho são coisas que tem que seguir sempre juntos, sempre pensando, sempre se organizando dentro da cabeça, porque isso eu estou falando de experiência própria. Muitas pessoas que deixam de trabalhar por algum outro motivo e não tem aquele sustento, seja o mínimo possível para levar para casa, que é a alimentação, dar uma educação para a família, a constituição familiar quase que não vai para frente. Eu falo isso porque eu entrevisto gente todo dia, eu sei as condições, e entrevisto pessoas tanto com várias situações. Então é muito importante que os jovens, as famílias, se dediquem os filhos ao trabalho, para que ele garanta seu sustento e vá trabalhar com dignidade e vá para casa e constituir sua família. Então, para mim, a família, Deus, família e trabalho são coisas que tem que caminhar junto. Se não caminhar junto, não consegue ter um crescimento, e as coisas vão acontecendo. E o êxito vai acontecer no dia a dia, mesmo você ficando, às vezes, não vai acontecer. Procure se dedicar, procure fazer o bem, procure se alinhar com Deus e família e trabalho, que tudo vai dar certo. Qual o nome da sua esposa e dos seus filhos? A minha esposa se chama Maria Cristina Rodrigues,
nós tivemos o primeiro filho, Bruno César Rodrigues, aí nós tivemos a nossa filha Nicole Paisani e nossa filha menor Milena Paisani. A tua filha Nicole, talvez pegando o seu exemplo, eu soube que ela fez faculdade, né, na área de alimentação e que hoje ela está montando como empreendedorismo uma pequena empresa, né, de produção. O que é a empresa da sua filha? Olha, eu acho que acertei e acho que eu errei, porque o sonho dos pais é que seus filhos trabalhem junto com ele dentro da indústria, né? Na empresa que ele montou. Minha filha, tanto minha filha, o Bruno, como minha filha, a Nicole, eles trabalharam comigo na fábrica. E o que foi acontecendo? O Bruno fez administração de empresas, depois foi para São Paulo, fez propaganda e marketing, foi trabalhar fora, daí veio trabalhar comigo e hoje está na Toyota trabalhando. E a Nicole também, foi a mesma coisa, eu coloquei curso de gastronomia, depois do curso de gastronomia quis fazer confeitaria lá no Senac, fez gastronomia na Uniso, fez Senac, e depois eu ainda para ajudar coloquei ela para fazer um curso no IGA, que tudo voltando para alimentação. Aí, graças a Deus, triste por não estarem comigo na fábrica, porque eu confesso também que a sucessão empresarial hoje é muito difícil. Por quê? Eu aprendi muito, como eu falei, como não se deve ser, né? E dentro da minha experiência, que eu posso dizer para os jovens, para as pessoas, é que quando você chega em casa, os comentários que a gente faz, e que é o nosso erro, não são comentários muito assim, ó, lá tá uma maravilha, lá tá ótimo, lá tá muito bom. A gente sempre acaba falando mais as coisas difíceis, e isso para o jovem que está crescendo é muito difícil para ele assimilar o trabalho dentro de uma indústria, né? Dentro propriamente do trabalho do pai e da mãe. Quando minha filha também, ela decidiu montar uma parte de confeitaria, tanto ela como o Bruno chegaram para mim e falaram, olha pai, nós vamos fazer outras coisas porque a gente estudou para aquilo e a gente gostaria que nem a Nicole, gostaria de fazer doce. E ela faz muito bem uns bolos maravilhosos, ela faz uma parte de confeitaria. A Nicole nunca, pode dizer que nunca escreveu, que eu vejo uma caligrafia bonita, mas ela consegue escrever naquele saquinho plástico, ela consegue fazer aqueles desenhos em cima do bolo, sabe? Aquelas coisas delicadas. Então, é o dom, né, que ela tem pela confeitaria. Ela tem uma confeitaria, um dia até chorei vendo, era uma Páscoa, tinha aquela fila de carro, 3 carros esperando para pegar a mercadoria dela, sabe? Me emocionou muito. E hoje ela casou com um moço muito, muito bom, o Gabriel, e montaram também, o Gabriel trabalha com esquadrias, e montaram uma sorveteria também na cidade. E ela está fazendo os seus produtos e está encaixando na sorveteria também, que é ali na Rua da Penha. Então eu vejo ela assim, uma pequena empreendedora. Hoje eu estou desde as 4 horas da manhã, para você ter uma ideia, respondendo umas perguntas que ela foi numa terapia e, e são perguntas que envolvem o que ela é, como emocional, como ela se sente, tudo. Eu estou desde as 4 horas da manhã, respondi as perguntas para ela. Inclusive mandei alguns vídeos para ela ver, né, um pouco
do que é as coisas, né? Um vídeo muito importante dos tijolos que eu recebi, né? Que deu do primeiro tijolo, a gente não sabe como isso vai construir, são tijolos em cima de tijolos, e o vídeo muito interessante, mandei para ela também. Então eu vejo que ela hoje, ela tem uma condição de trabalho, que ela aprendeu um pouco do que é a vida profissional, dedicação, ter uma pessoa para colaborar, fazer compra nos melhores lugares, né? Então, dentro dessa possibilidade, ela está hoje com uma confeitaria, que ela toca, e uma sorveteria junto com o Gabriel, que estão indo, graças a Deus, estão indo muito bem. Você participa ativamente de várias entidades. O que motiva você a servir? Eu não vou nem enumerar as entidades que eu participo, porque são realmente muitas. Muitos perguntam para mim, como é que você consegue, Valdir? Eu sempre tenho a minha dedicação de servir, dar de si antes de pensar em si. É a frase que a gente usa muito no Rotary. E dentro das outras entidades que eu frequento, que são realmente muitas, que eu não vou citar os nomes, sempre tem alguém precisando de alguma coisa. E poder ajudar alguém, dar o que a gente pode, dar aquela contribuição de estar junto nas entidades, para mim é muito importante. Me satisfaz. Eu acho que isso também, que eu estou participando de várias entidades, me faz com que a motivação para que eu venha trabalhar até mais, para poder cumprir toda a responsabilidade, fazer as coisas certas. Porque as entidades que eu frequento, e estou muito feliz de fazer parte delas, eu estou no meio de pessoas boas, pessoas onde que eu posso ter orientações religiosas, orientações profissionais, orientações de amigos. Existe toda uma alegria e um contexto. E também existem as tristezas. Quais são as tristezas? Que você está em um monte de grupo, um monte de entidades e sempre tem um que falece, outro que eu só ontem e hoje acho que recebi umas 6 pessoas que faleceram. Então a gente está envolvido com uma série de coisas alegres, mas o que é mais importante para mim nas entidades? Por exemplo, comprar uma cama hospitalar, comprar uma cadeira de roda, comprar uma muleta, comprar um carro para ser um carrinho elétrico para dar para uma pessoa que não consegue nem andar. Depois, quando você dá o carro elétrico para essa pessoa usa o dia inteiro com aquela mãozinha lá só controlando para andar para frente e para trás. Você vê que o pouco ou relativamente dar uma cama hospitalar para uma pessoa que possa ficar deitado o dia inteiro, estar presente em vários lugares que eu vou, como eu visitei muitas APAES, visitei muito hospital, visitei muita Santa Casa, a gente vê as dificuldades de estar ali e o quanto a gente pode fazer, às vezes, fazendo uma doação de cesta básica, ou levando um monte de panetone no asilo, ou levando roupa, fazendo campanha de agasalho, ou coleta de lacres para vender e participar. Eu vejo que quando você dá uma cesta básica para um catador de papelão, quando você
Eu já cheguei várias vezes perguntando, tudo esse papelão aí que você tem no seu carrinho aí, quanto que dá? Aí ele fala assim, tudo esse papelão aqui vai dar R$ 40, R$ 30. Ele falou, mas tem que levar lá aquele carrinho pesado, tem que levar toda aquela subida, aquele... Aí você pega e dá um dinheiro para ele, seja a quantidade que for. Nossa, você vê a alegria que essa pessoa fica. Então, o poder dar, eu acho que é através do doar, o dar, é que a gente vai cada vez mais ficando forte para trabalhar e poder sentir aquele prazer de fazer as coisas, tanto pela família, como para uma pessoa que você nunca viu na frente, nunca vai ver mais. Mas eu acredito muito que Deus está vendo sempre o caminho que a gente trilha, as coisas que a gente faz. E na fábrica mesmo, tem muitos que vêm pedir as coisas, a gente acaba fazendo. E empresta caminhão, empresta Munk, empresta... Às vezes, precisa fazer mudança, vai lá, faz, rapidinho, nunca, na verdade, se for somar tudo que a gente faz e os amigos da gente, que também tem pessoas que ajudam a gente, eu acho que participar das entidades, eu não participo assim, por gosto de participar e acredito que se Deus permitir, eu vou continuar fazendo isso até o fim da minha vida. Sorocaba, né? O que é a SOAMAR? SOAMAR é a Sociedade de Amigos da Marinha. Eu, desde 1998, que nós montamos a empresa, a gente já almejava trabalhar para as grandes indústrias. E a Marinha apareceu, tivemos que fazer para todas as indústrias, nós temos que ter ISO 9000, certificado de qualidade, nós temos que ter CRCC, Petrobras, que a gente trabalhava para Petrobras, tudo, SICAF da Marinha, todas elas exigem muita documentação, muita. Tanto é que a gente tem um auditor da ISO que acompanha a gente nossa empresa tem 28 anos e acompanha a gente há mais de 20 anos. O que eu sempre me preocupei? Muito mais com documentação do que propriamente dito com a situação em si. A documentação, tanto na parte vida profissional como vida física, a documentação é muito importante. O sonho de todo mundo é tirar uma carta de motorista, fazer 18 anos. E o sonho de uma empresa é estar tudo a certificação em dia, e o qual não é fácil, porque todo dia tem exigências novas, soldadores qualificados, profissionais qualificados, RH qualificado, você tem que sempre estar dentro das normas de exigências, tudo. Isso custa. E esse custo você precisa procurar trabalhar. E dentro da Marinha, como nós estamos falando, a Sociedade de Amigos da Marinha é uma coisa. E eu comecei a trabalhar, prestar alguns serviços para a Marinha. E lá atrás, para mim, foi muito importante, porque isso fez com que a qualificação nossa também fosse melhorando, assim como a Petrobras e outras indústrias que a gente trabalha, né? Sempre que a gente encontra, eu prefiro encontrar muitos desafios e participar para resolver os desafios, para que a gente possa ir melhorando profissionalmente e com a indústria de cada dia. Isso eu falo com toda certeza. Você tem que estar melhorando todo dia.
fazendo esse planejamento todo dia, estudando o que vai ser feito, estudando cada cliente, melhorando tudo, tudo, tudo. Então não é fácil o mercado de trabalho. E a Sociedade de Amigos da Marinha, eu sempre participei trabalhando, e a Marinha em si, ela me proporcionou, porque quando você fala assim, ó, eu trabalho para a Marinha do Brasil, me deu muita satisfação. E fazendo todo esse trabalho e participando de toda essa sociedade que eu trabalho, tendo esse desenvolvimento dentro da relação com as pessoas, todos, me chamaram um dia e me falaram que iam me dar uma medalha da Marinha. E foi emocionante, foi toda a minha família lá em São Paulo, no 8º Batalhão, aquela, puta, tudo de branco, aquela coisa maravilhosa, sabe? E ganhar a medalha da Marinha para mim foi um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande para mim, de estar trabalhando na Marinha e ganhar essa medalha da Marinha. E dentro disso daí, a relação entre a sociedade e a Marinha, lá atrás, quando foi implantado a Aramar, que é a Marinha do Brasil, aqui em Sorocaba, teve muita discussão entre o que era energia nuclear, o que era radiação, e um monte de coisa, de problemas. E a SOAMAR veio fazer essa relação de sociedade com a Marinha do Brasil. Então isso, teve um grupo de pessoas que montou a sociedade, a SOAMAR, Sociedade de Amigos da Marinha. E, novamente, eu ganhei algumas medalhas do Álvaro Alberto e faço parte da SOAMAR há muito tempo. E dentro da SOAMAR, com nossos inúmeros sócios que nós temos, eu fui convidado, em todas as entidades que eu participo, eu sempre sou convidado para participar. Eu nunca gosto de participar. E justamente na SOAMAR, pelos envolvimentos que eu estou muito atarefado das coisas, eu praticamente, eu estava um pouco evitando de estar na SOAMAR. Mas aí montaram a chapa, colocaram o meu nome e votaram em mim e eu fui eleito o presidente da SOAMAR Sorocaba. Já tivemos lá em Brasília, já estivemos lá em Angra, já estivemos em vários lugares, várias visitas na Aramar aqui. E tivemos a passagem de comando, que foi uma coisa muito... Quando você recebe 8, 10 almirantes na sua cidade e tendo pessoas com grande responsabilidade, e as pessoas que me colocaram na SOAMAR são pessoas de grande gabarito na cidade, pessoas maravilhosas, pessoas que trabalham também para o ensino e para a sociedade de Sorocaba. E eu hoje estou muito satisfeito porque temos muito trabalho de construção de espaço cultural da Marinha do Brasil, temos ideias de educação, que é o que a gente precisa muito fazer para Sorocaba. E para a região metropolitana, em função dos números de profissionais que faltam no mercado. As exigências profissionais são muito grandes e tanto no mercado de trabalho, essas escolas, esse espaço cultural vai mostrar o quanto é o relacionamento da Marinha do Brasil com a sociedade e poder também com a escola formar profissionais para servir para as indústrias. Maravilha. De que forma os princípios cristãos empresariais influenciam sua vida? Olha, a DCE para mim foi um momento que eu participei muito lá atrás
tivemos em vários lugares, estar entre os padres, os bispos, e o que representa para mim a DCE? A DCE é a demonstração de como somos humanos e como podemos atender as pessoas e tratar como ser humano. É muito importante a DCE continuar fazendo esse trabalho, que é esse trabalho de espiritualidade, religiosidade, continuidade, esse progresso de estar ensinando e cuidando dessa humanidade. E a parte de relação com a DCE e as indústrias, eu acho que podemos juntos melhorar mais ainda, de fazer com que mais pessoas conheçam o que é a DCE, porque muitos não conhecem. E dentro das entidades que eu faço parte, todo mundo pergunta: Valdir, o que é a DCE? E eu explico dentro das minhas possibilidades. Mas eu acredito que a DCE tem que ser, perante as indústrias, procurar fazer um trabalho mais próximo, ter os empresários, convidar os empresários, participar mais que em outras reuniões fazer parcerias para ir demonstrando o que é o trabalho e o trabalho maravilhoso que é a DCE dentro da sociedade e o quanto representa essa espiritualidade dentro da indústria, dentro das escolas, dentro da família, pregar bem o que é isso. E eu sou muito grato de fazer parte, porque eu aprendo muito com todas as entidades e principalmente com o trabalho que é realizado pela DCE Sorocaba e região. Gostaria muito de conhecer muito mais outras ADCS e outras cidades, participar em outras coisas, que eu vou fazer isso se tiver oportunidade e for convidado, eu participarei, porque é muito importante o envolvimento religioso, familiar, industrial, e a Associação dos Cristãos Empresários é muito gratificante estar lembrando sempre que lá em casa tinha a bandeira do Divino, Nossa Senhora Aparecida, o mastro, a igreja, a procissão do Divino, aonde que isso, se nós, agora me veio na cabeça, se nós observarmos, é aquela continuidade de lá de trás, que Deus nunca deixa de direcionar a gente pelo caminho certo. E nessa mensagem final, né, que eu gostaria de fazer, Valdir, que conselho, né, se é essa a palavra certa, não sei, que conselho daria aos jovens empreendedores? Levante cedo, vá trabalhar, tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado, aprenda sempre com os erros e procure fazer o bem. Procure fazer o bem, caminhar bem e que sempre há oportunidade. Hoje, ainda mais com essas inovações tecnológicas, inteligência artificial, onde você pode buscar informações e essas informações vêm para que você tenha orientação. Porque a inteligência artificial, ela te orienta, ela te busca, ela te dá informação e cruza as informações para te dar uma linear para você ter uma continuidade nos seus pensamentos, mas nunca esqueça os princípios que você tem que seguir e buscar. Às vezes o dinheiro é muito importante, o dinheiro é tudo, mas não é tudo, e você consegue almejar, buscar,
se você pensar em não deixar os princípios básicos fugir da sua mão. Isso que eu sempre tento falar para as pessoas. Porque o empreendedorismo você tem que fazer. Muitos saíram da minha fábrica e foram montar o mesmo trabalho que eu faço. Muitos, não tem problema. E já trabalhei para todos. Mas eu gostaria de deixar aqui um exemplo e uma coisa que me aconteceu na minha vida, isso daí. Durante toda a minha vida, eu nunca pensei em ter uma empresa e hoje eu tenho. Tenho porque começamos em 4. E de 4, estou sozinho hoje. E quando me convidaram para vir, eu trabalhava em São Paulo, quando me convidaram para vir para um almoço, eu, no caminho, pensei, se me oferecerem metade do salário que eu estou ganhando, eu aceito. Vou aceitar para não viajar todo dia, porque eu gostava de ficar mais próximo da família. E me ofereceram uma sociedade e hoje tenho uma empresa. Mas o que eu queria deixar de exemplo para todos, que eu trabalhei em 3 empresas. Das 3 empresas, 2 fui mandado embora, uma porque eu tinha me formado engenheiro e a outra porque foi feita uma joint venture e essa joint venture trouxeram uma pessoa para ficar no meu lugar. E a outra de São Paulo que eu saí, pedi demissão. Eu trabalho para as 3 empresas e, por incrível que pareça, eu trabalho com meus 3 chefes. Isso que eu acredito muito que é empreendedorismo. Porque você trabalhar para as 3 empresas que você saiu, você não saiu pela porta do fundo. E trabalhar para os 3 chefes que você teve é uma coisa que para mim é muito gratificante. E isso me deixa em paz com Deus, com família, com trabalho, com religiosidade e com todas as entidades que eu trabalho, sabe? Então, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço essa oportunidade de expor o que a gente pensa, o que a gente acha. E espero que tudo o que os outros almejam fazer, sempre pense que está fazendo para si, mas sempre tem alguém que está na sua frente e que vai precisar de você a todo momento. É isso que eu vejo. Muito obrigado. Pois é, amigos, aquilo que é bom passa rápido. O tempo passou e o nosso podcast está chegando ao fim. Mas foi uma belíssima entrevista com o empresário, empreendedor, engenheiro Valdir Paisani, e nós estamos encerrando então esse podcast, convidando vocês no mês de março a acompanharem também o nosso próximo podcast. Se você não conhece ainda a ADCE, procure conhecer. Nós temos lá o site da ADCE São Paulo, adce.sp, está lá na internet, com toda a documentação, as orientações, explicações do que é a ADCE. A ADCE que é uma entidade que busca, através da ética, da valorização do homem, do ser humano, fazer com que os ambientes de trabalho, os ambientes da sociedade se tornem, assim, humanizadas, né? Então, nós convidamos você a conhecer mais a ADCE. Participe, não se esqueça, compartilhe o nosso podcast, divulgue o nosso podcast e seja bem-vindo sempre aos eventos. Nós teremos o primeiro evento, uma palestra muito boa,
que será feita no auditório do SESC no mês de abril. Nós estamos fazendo uma parceria com o SEBRAE, com o SESC, com o Sincomércio Sorocaba, SEBRAE, e vamos juntos nos formando, nos orientando para que nós nos tornemos cada vez mais pessoas que na sociedade façam a diferença. Obrigado pela sua participação, até a próxima, tchau!